Boa tarde, crianças. Vamos para a nossa aula de geografia. Crianças, pegue aí o seu livro da coleção Akpalô e acompanhe a leitura e explicação da atividade. Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar as páginas 48, 49, 50 e 51. Então vamos lá para não ficar longo o nosso vídeo. Um pouco mais sobre como um relevo é transformado. Nós vimos na aula anterior o que é um relevo, né? Que é a planície onde nós pisamos, o chão onde nós moramos, é o solo da terra e suas transformações. Então, isso é o relevo, isso é relevo. E existem vários tipos de relevo e nós vamos então agora aprender um pouquinho sobre esses tipos de relevo. Então vamos lá. Nas diferentes paisagens, as formas das superfícies estão sendo transformadas pela ação lenta de agentes como a chuva, o vento, a ação da água dos rios e mares e a alteração da temperatura. Então esses são fatores que transformam a paisagem, transformam o relevo também. E é uma ação lenta, mas é constante. Então vamos lá. A ação constante do vento e da chuva durante milhares de anos vai lentamente desgastando as rochas e mudando seu formato. A esse processo damos o nome de erosão. Então, crianças, assim, quando acontece esse processo de desmoronamento do relevo, da rocha, né, que vai quebrando os pedacinhos, com tanto vento bater, de tanto a chuva cair naquele lugar, ela vai se desfazendo e vai mudando o seu formato, as rochas, as montanhas, né? E então o que acontece? Esse processo é chamado de erosão. Ele acontece por causa da chuva, da ação da chuva e do vento, né? Que tanto ali caía aquela água, bateu o vento, vai saindo aqueles pedacinhos, muitas vezes vai saindo só a poeira, mas com o passar dos anos, muitos anos, aquela rocha, aquela pedra, ou mesmo até uma montanha, ela pode mudar o seu formato por causa desses processos. E a esse processo nós chamamos de erosão. Memorize aí. Os sedimentos que o vento ou a chuva retira das rochas, ou seja, aqueles sedimentos que eles estão falando, são os pedaços que caem, são transportados e depositados em outras regiões. O vento leva e vai depositando em outro lugar, alterando a forma do relevo. A forma do relevo ali vai sendo transformada tanto de onde é tirado, quanto do local onde é depositado, que ele vai se tornando ali, se transformando, às vezes em uma chapada, né, cheia de regiões montanhosazinhas, e assim vai se formando uma nova paisagem. A esse processo de acumulação de sedimentos damos o nome de sedimentação, ou seja, quando o vento deposita ali com a ação, né, nos anos, se transforma, vai depositando os pedaços, os sedimentos que são retirados das rochas, e aquele amontoado de sedimentos que vai se formando são chamados esse processo é chamado de sedimentação. Então, crianças, temos aí duas fotos mostrando a erosão e a sedimentação. Erosão, você está vendo aí, né? É quando é retirado os pedacinhos com a ação do vento e da chuva, da água, do mar, vai saindo os pedacinhos e vai causando a erosão, vai transformando essa montanha, essa rocha vai sendo transformada porque ela vai saindo os pedacinhos. E esses pedacinhos que saem daqui vão se acumular em outro lugar, por exemplo aqui, né? Como mostra aqui na outra foto, ó. E aí vai se formando uma nova montanha, uma nova rocha, e esses pedaços acumulados aqui esse processo aqui é chamado de sedimentação. Então essa é a diferença entre a erosão e a sedimentação. A erosão é a retirada dos sedimentos e a sedimentação é o acúmulo deles em outro lugar. É como se fosse isso, tá bom? Então aí embaixo temos uma questão para você responder. Número 1.
Uma montanha sofre processo erosivo ou de sedimentação? Explique sua resposta. Então, o que você acha, crianças? Uma montanha, né? Você, como só que pela foto você pode ver, ela sofre o processo de erosão, né? Porque vai batendo ali o vento, a chuva, vai tirando os sedimentos e ela vai sendo transformada, vai se desfazendo e sofrendo aí uma erosão. Então, essa é a resposta. Pense aí, elabore essa resposta, escreva aí na sua questão. Página 49. O ser humano transforma o relevo. O ser humano transforma o relevo. O ser humano também é um agente modificador do relevo. Como nós já vimos, o ser humano, ele é assim, alguém que transforma constantemente o meio em que ele vive. Transforma a paisagem e também agora transforma o relevo, a superfície em que ele vive. Sua ação sobre a superfície do planeta provoca rápidas mudanças na paisagem. As sociedades modificam o relevo para atender às suas necessidades. Observe 2 exemplos da ação humana alterando o relevo. Então, é de acordo com a necessidade que o homem vai transformando o lugar. Olhem só aí, né? Aqui eles estão abrindo aqui toda essa área, através das máquinas, transformando aí a superfície. Esse processo aqui é chamado de aplanamento do terreno para a construção de grandes empresas, construções, né, edifícios. Então, eles fazem esse processo de aplanamento, transformando aí o lugar. Como você pode ver, nós mesmos já vimos aqui no nosso estado muita gente que transforma a superfície aterrando as áreas de ressaca, outros cortando aqueles relevos mais altos, que são mais aquelas partes que são mais altas que as ruas, né? Eles cortam para que fique tudo ali bem plano o terreno. Essa aí é uma forma do homem transformar o relevo, cortando, cavando, aterrando os lugares, tá, crianças? Aí temos 2 fotos aí desse aplanamento para a construção do terminal ferroviário em Cascavel, no Paraná, e a outra é em Costa da Serra do Rio do Rastro, cortada por rodovias. Você vê aí várias rodovias que foram construídas aí no relevo, foram abertas no meio aí dessa serra. Então, é uma transformação que o homem faz. Na página seguinte, página 50, nós temos aí uma atividade. Questão 1. Circule na ilustração as modificações feitas pelo ser humano no relevo. Depois identifique a finalidade de cada alteração. Você vai observar essa foto aí na página 50, crianças. Aí você vê aí as transformações que o homem fez para ele morar bem, né? Então, ele teve que transformar essa superfície, construindo aí um túnel na montanha, né? Nessa parte mais alta aí, construiu uma ponte para atravessar o rio, construiu ruas, casas, mas além de ter construído, qual é a finalidade de cada situação aí dessas que eu acabei de falar? Elabore sua resposta e escreva aí, tá bom, crianças? Então, vamos para a questão 2, na página 51, já finalizando nossas explicações. As imagens a seguir representam as transformações no relevo causadas pela ação humana, porém, elas estão fora de ordem, numere-as de acordo com a sequência correta. Você vai observar aí, são 4 fotos, e elas foram transformadas pela ação do homem. O homem chegou ali, tinha uma paisagem, e ele, com a intenção de construir, de melhorar o desenvolvimento daquele lugar, ele fez algumas modificações. Observe e coloque os números para representar a ordem de tudo, como tudo aconteceu, tá? Não vou falar, você vai fazer aí, pense, ponha sua cabeça para funcionar, pense, analise e enumere. Depois, escreva abaixo, olha só, aí embaixo está escrito assim: agora crie uma história com base nessas imagens. Seu texto deve ter um título, ou seja, colocar um nome para a sua história. E esse nome tem que ter tudo a ver com o decorrer da sua história.
contar como era a paisagem e que alterações ocorreram na superfície terrestre, quem foi o responsável por essas alterações e com que finalidade essas mudanças foram feitas. Então, é isso aí que você vai colocar na sua história. Um nome, você vai me contar como era o terreno, como ele foi transformado e por que ele foi transformado e quem fez essas transformações, tá? Você vai inventar aí a sua história, crianças. Então, é isso aí. Eu aguardo as fotos das atividades e leia o que você produzir. Você vai fazer uma leitura e postar aí no nosso grupo, crianças, para compartilhar com os seus colegas. Tchau, crianças, e boa atividade!